Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, no Chia News de hoje, a gente vai falar de algumas notícias, mas uma das principais que eu quero trazer para vocês no dia de hoje é sobre o ataque hacker que o Silicon sofreu, tá? Vamos lá, que eu vou falar um pouco mais para vocês. Agora, Chia News. Então, pessoal, na semana passada eu trouxe para vocês esse vídeo aqui falando do lançamento da Silicoin na mainnet, né, que o Silicoin era uma moeda que ficou bastante tempo na testnet e ela finalmente ia ser lançada na mainnet e ela ia ser lançada também numa exchange, tá? E isso, a princípio, são excelentes notícias, né? Uma moeda, um fork, né? Mas uma moeda que tem sua própria blockchain, que ela, além de ter sido muito bem testada por bastante tempo, ela já estava indo para a mainnet e ela já estava entrando diretamente na exchange. Isso, poxa, né? Outras moedas precisaram de muito tempo na própria mainnet para conseguir ir para uma exchange. Mas o que aconteceu? Deixa eu mostrar para vocês. O que aconteceu é que a Silicoin, tá, sofreu uma espécie de um ataque hacker. Tá? Basicamente, galera, eles... Bom, vou começar do início. Tá? Esse vídeo, na verdade, era para ter vindo ontem. Mas essa notícia, né? Eu tive acesso a essa notícia ontem, tá? E como eu conheço, né? Não é que eu conheço, mas eu tenho algum acesso aos developers do Silicoin através do Discord deles, tá? E eu tentei conversar com eles para tentar alguma resposta oficial deles, alguma feedback deles, algum retorno deles. Só que eu tive nada, eu tive um silêncio completo como resposta. Então, eu não tive muita opção, né? Eu queria muito ter uma resposta oficial deles para trazer alguma coisa oficial deles como resposta. Por quê? Porque a atitude que eles vão ter hoje, né, da resposta, né, que eles vão ter hoje, como o reset da mainnet, né, o reset da rede, que provavelmente é o que eles vão fazer, não é uma boa atitude para nenhuma rede, para nenhuma blockchain. Tudo bem que a blockchain estava bem no início e tal, mas, galera, nenhuma rede deve ser resetada, né? Inclusive, eu até tentei contato como eu não consegui resposta deles lá, eu tentei contato com alguns moderadores do canal, e eles disseram assim, responderam genericamente: fique tranquilo, suas chaves estão seguras, porque os Time Lords não têm acesso às suas chaves. Não sei disso. Essa não é minha preocupação. Minha preocupação é em relação às minhas moedas que eu farmei nos 2 primeiros dias, né? Um no primeiro dia, acho que os 2 primeiros dias, eu quebrei 4 ou 5 blocos do Silicoin, né? Então, minha preocupação em relação às moedas que eu farmei, né? De uma certa maneira, eu quebrei blocos, né? Então, bom, eu estou olhando do meu lado, lógico, né? Mas em suma, né? O que acontece, pessoal? Ele aqui, essa matéria foi muito bem escrita, mas ele escreve com um pouco de emoção, tá? O Chris Duppers, tá? Eu não gosto quando o jornalista escreve nada com emoção. Eu gosto muito dele, tá? Eu gosto muito do site dele. Eu pessoalmente me informo muito através do site dele. Mas eu sempre que eu vejo que uma matéria é escrita com emoção, isso me acende uma luz vermelha e eu começo a olhar com um pouco de ressalva, tá? E a emoção dele não veio no início da matéria, foi lá no final. Eu vou mostrar para vocês onde é que eu vi a emoção que foi escrita. A gente como bom leitor, a gente pode separar, né, a emoção da não emoção e a gente fica só com aquilo que nos interessa, tá? Então,
Bom, basicamente, o que ele está dizendo para a gente? Que o silicone começou, isso que eu já falei para vocês, começou na testnet, papapá. E aqui o primeiro ponto de alerta para a gente, ele fala aqui, ó. No início, eles prometeram que todas as moedas que fossem farmadas na testnet seria trazida para a mainnet a uma taxa de proporção de 1:1. Isso eles falaram e eles não cumpriram, porque agora a taxa de a proporção ia ficar só de 10:1. Então, de cara, isso daí já foi uma promessa não cumprida dos developers do Silicon, tá? Em segundo lugar, pessoal, aí ele começa falando aqui outras coisas, né? A questão do staking, tá? Porque, galera, a questão do staking foi justamente o problema que gerou o hackeamento da rede deles, tá? Eles criaram uma função, não testaram direito a função. Eu imagino que tudo aconteceu por causa da exchange, tá? A exchange deve ter exigido que eles já tivessem com a moeda na mainnet. A exchange falou, ó, moeda na testnet não funciona para a gente, a moeda tem que estar na mainnet. É óbvio, isso é óbvio, tá? Então eles correram para colocar a moeda na mainnet e correram com as funcionalidades que eles queriam dar para a moeda. Então, o stake, a ideia do stake é genial, tá? O problema da ideia do stake são vários, né? O problema da ideia do stake é que o stake deveria ter sido, ter um limite do stake, ou seja, para evitar que as baleias, né, coloquem uma enorme quantidade de moedas em stake e consigam farmar muita moeda, né, o que faria com que os pequenos mineradores simplesmente não conseguissem absolutamente nada, né? E o segundo problema do stake é que, na minha opinião, tá, você, da maneira como eles colocaram, privilegia só alguns e, na minha opinião, privilegia eles, né? Privilegia os donos da moeda, porque eles, né, nesse momento, fizeram, eles não pagaram ainda as pessoas da testnet, eles não pagaram ainda quem estava na testnet, eles não pagaram ainda quem eles converteram a moeda na proporção de 10:1, né? Então, só quem tinha moeda, praticamente eles, naquele momento, né? Então, na minha opinião, eles estavam só beneficiando a eles mesmos, porque só eles tinham o pré-farm, né? Então, é mais ou menos isso que eu entendo a questão do Chris Dupper aqui, Chris Duppers, quando ele fala a questão do... Mais no final eu vou mostrar para vocês, eu não vou adiantar, não. Então, depois disso, galera, eles fizeram um tal de um Ask Me Anything, um AMA, né? E aí, para discutir as escolhas e tal, e aqui ele começa com emoção, as escolhas terríveis, né? Alguém que faz uma matéria não deve criar juízos de valores na matéria. Quando você escreve alguma coisa, você deve evitar juízo de valor naquilo que você escreve, né? Aí, beleza. Mas eles não deixaram o Chris Duppers fazer perguntas, né? Então eles, ignoraram, né, as perguntas dele. Então, poxa, realmente isso foi ruim, isso foi muito ruim. Então, a começar por aí, isso já foi realmente, ó, ele disse que todos os grupos deram espaço para ele, mas a equipe do Silicon foi a única que baniu ele de fazer perguntas, tá? Ali, eles colocam aqui que lançaram o protocolo de staking, papapá. Aqui, galera, aqui eles colocam o seguinte, tá? Que eles consultaram a comunidade pelo Discord deles. E, aparentemente, né, pelo menos o que o Chris Dupper está falando, eles deram uma filtrada em quem do Discord deles poderia dar opinião, né? Para que só a panelinha deles desse opinião. Eu também não sei, galera, até que ponto isso é verdade, tá? Tô falando, né?
Provavelmente isso deve ter acontecido sim, tá? Porque é óbvio que eles, no momento em que eles querem defender as ideias deles, vão ficar querendo opiniões diversas ali, né? E eles vão querer ficar contradizendo opiniões diversas, né? Então, vai ser uma coisa mais, eles vão querer que as opiniões que prevaleçam sejam as opiniões que concordam com ele, né? E aí, é, ele continua de novo, que eu falo para vocês que a emoção fala muito alto. E aqui uma coisa importante que eu estava pulando, tá? A própria corretora, né? Bom, duas coisas que eu pulei. No Discord do Chia for Trades, eles já cortaram as negociações com a moeda, é, com o Silicoin, né? Então, é óbvio que eles iam fazer isso, né? A moeda está praticamente se o Node vai ser reiniciado, é óbvio que eles vão fazer isso. E a, e a Exchange, eu esqueci o nome da Exchange, mas eu acho que eles colocaram aqui em algum lugar a Exchange que fez a negociação lá, que foi a. Esqueci o nome da Exchange, pessoal, mas deve estar aqui. Bom, a Citex. A Citex está aqui. Ó. A Citex também bloqueou a negociação com o Silicoin. Então, basicamente, quem formou o Silicoin está com o Silicoin preso até que eles decidam o que eles vão fazer. Tá? Então, assim, a moeda que começou, né, que foi cotada no valor mais alto numa exchange e tal, mas ela foi cotada no valor alto, pessoal, porque não tinha moeda circulante. A verdade foi essa, né? Por quê? Número um, eles não pagaram os T-Silicon, os T-Cit para os silicões de quem farmou na testnet. Primeira coisa. Ponto 2. Eles criaram essa ideia do stake, que é uma ideia muito interessante, porém não viabilizado da maneira correta. Eles tinham que ter viabilizado isso da maneira correta, né? Colocado de uma maneira que não privilegiasse tanto pessoas com muitas moedas, né? Ou seja, eles mesmos, em detrimento de quem não tivesse moeda nenhuma. Tá? Eu não consigo queixar, porque eu mesmo, sem nenhum silicone em stake, eu consegui quebrar 5 blocos. Né? Então eu sou o que menos posso me queixar. Nesse momento, eu fui muito sortudo. Mas uma sorte, eu ganhei um prêmio da loteria que foi cancelado. Praticamente isso. Bom, em suma foi isso. Tá? Então, ele aqui, ele com muita emoção, tá? Ele coloca dizendo que ninguém deve. Deixa eu voltar aqui para o português. Ele coloca aqui que ninguém deve perder seu tempo. Olha só. Então, embora também estejam planejando reiniciar o blockchain, portanto não tenho ideia do que significa possuir essa moeda, parece que você não pode possuí-lo ou cultivá-lo sem sua permissão e sua comunidade será forçada a pagar por seus erros. Novamente, confira na linha do tempo abaixo sua história divertida contada por meio de seus anúncios. Além disso, não cultive ou troque CIT, né, seus silicões. Tá? E aqui em cima, ele coloca aqui, a coisa toda está uma bagunça. Se o silicone não for uma fraude, eu ficaria chocado. Parece, no entanto, que a equipe por trás disso não é competente o suficiente para aplicar seu golpe. Cara, isso é pesado demais. Isso é pesado demais. Eles estão se esforçando muito, então, por favor, não cultive suas moedas e se exponha a isso. A criptografia está cheia desses. Realmente, está cheia desses. Mas eu não acho que generalizar dessa maneira e colocar eles no meio dos golpistas, né? Eu acho que a gente tem que ouvir mais eles. Tudo bem, eu não consegui ouvi-los, né? Mas, tá?
eles custam 10 centavos uma dúzia, como quem diz, né? Não custam, eles não valem o que comem, né? Com outras palavras, é porque aqui a tradução também não é boa. E você não deve perder seu tempo com esse, certamente não deve se expor a danos financeiros. Lembrando sempre que a gente farma forks sem gastar um centavo a mais, né? A gente está aproveitando os plots que a gente já tem, farmando os forks. Pessoal, eu não quero me estender demais, eu já me estendi demais falando desse assunto, mas é porque esse é o assunto principal do Shia News de hoje. E eu considero, sim, um assunto importante, mas eu não considero ele tão... eu não daria tanta importância como o Chris Dupress deu aqui, tá? Eu acho que, assim, ele escreveu esse artigo com muita emoção, na minha opinião, tá, pessoal? Vocês podem até discordar de mim. E eu acho que aqui ele teria que ter sido um pouco mais sóbrio para falar um pouco mais, assim, dos fatos e ter colocado um pouco menos de emoção nas palavras dele. Mas eu acho que, né, eu respeito e eu tenho maturidade também para ler e saber separar, né, o que é emoção do que não é, tá? Vamos lá que eu vou para o próximo assunto. Bom, pessoal, o próximo assunto é que o Shia fez uma promessa oficial sobre o negócio da tempestade de poeira e tal. Suma. Tempestade, eu vou tentar ser mais breve a partir de agora, porque sei que vocês já estão sabendo, já fiz o Shia News contando essa história, né? Tempestade de poeira, pessoal, fez com que o Shia olhasse isso com outros olhos, né? Eles sabem hoje que eles têm que otimizar a rede, que eles têm que otimizar a blockchain, que eles têm que otimizar as coisas, a programação da blockchain de maneira que ela rode de maneira mais suave, mais estável e mais melhor, né? De uma maneira geral melhor, para que nodes mais fracos consigam rodar a rede de maneira menos pesada e com menos gasto de CPU, para que, num caso desses, ela não sofra tanto, né, como sofreu e no caso, né, não tenha tanto problema, né, como, por exemplo, os Raspberry Pis 4, que não conseguiram manter a rede atualizada durante a tempestade de poeira. Então, basicamente, os Raspberry Pi 4 e outras máquinas de baixo consumo de energia, eles perderam a sincronia com a rede, né? Ficaram desincronizadas, e basicamente foi isso que aconteceu, né? Mais ou menos 20% da rede, se eles estão falando, ficaram fora de sincronia. Tá? Então, basicamente, o que eles estão falando aqui, né? Basicamente, 20% dos nós foram afetados de uma forma ou de outra, tá? E é o que eles estão falando. E aí eles estão colocando aqui pontos que eles vão trabalhar nisso. Tá? Então, taxas, a partir de agora, são uma realidade. Eu não acho que são. Vão ser nesses momentos, quando a rede estiver sofrendo um ataque. Tá? A rede, nesse momento, não está sofrendo nenhum tipo de ataque. Tá? Então, adicionar uma taxa vai ser necessário ser em momentos de ataque. Em momentos que a rede não estiver sofrendo ataque, não será necessário. Agora, é óbvio, se você não sabe se a rede está sofrendo ou não ataque, e você precisa que uma transferência seja realizada naquele tempo específico, você tem urgência para aquela transferência ser realizada. É bom que você coloque lá um valor de taxa, 0,00005, né? Coloca 0,0, bota 4 zeros e bota um 5 lá depois, você consegue garantir que a sua transferência passe na frente das outras, tá? Basicamente é isso, tá? Identificamos várias otimizações para os nós, blá, 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 blá. Isso aqui é óbvio, é o trabalho deles, eles têm que fazer. Ajudamos e continuamos ajudando os pools a implementarem taxas de suporte em suas operações, papapá. Basicamente, o que está acontecendo? As pools nunca implementaram taxas para fazer os pagamentos das pessoas, né, dos farmers. Então, nesse momento, no momento de ataque, as pools, os pagamentos das pools começaram a ficar acumulados. Né? Teve gente ali que falava, parei de receber meu pagamento.
né, e foi receber a pool só no dia seguinte, né, os pagamentos da pool ficaram acumulados. Basicamente foi isso que aconteceu, e as pools vão ter que começar a otimizar, então eles estão trabalhando junto com as pools, tomara que estejam mesmo, né, porque até outro dia, o que eu tenho de referência é que as pools estavam trabalhando meio sozinhas, tá? Então, basicamente, eles estariam trabalhando junto com as pools para implementar um sistema onde as pools detectem que a rede estaria sobrecarregada e aí a pool começa a implementar uma taxinha ali para poder fazer os pagamentos dos farms. Basicamente seria isso. Tá? Estamos adicionando mais suporte com taxas personalizadas para os elementos das interfaces dos usuários que atualmente não os possuem. Basicamente seria o seguinte: para nós, né, para nossa interface, quando a gente for fazer uma transferência, no momento que a rede estivesse sobrecarregada, ele sugeriria uma taxa para a gente estar pagando, informando a gente que a rede estava sobrecarregada naquele momento. A rede se encontra sobrecarregada nesse momento, sugerimos o pagamento de uma taxa para garantir que sua transação se concretize com mais velocidade. Basicamente seria isso. No final, apesar do trabalho, precisamos fazer acima a corrente. Pelo trabalho que precisamos fazer acima, a corrente permaneceu forte e avançou com firmeza. Realmente, a corrente que eles dizem é a chain, a blockchain, né? As transações atrasaram em alguns pontos de sinalização, ficaram lentos. É óbvio que as transações atrasaram. O objetivo do ataque era justamente esse, tá? Não foi a melhor experiência para cerca de 20% de nossos nós. No geral, resistimos à tempestade de maneira estável. E realmente foi, em geral, foi de maneira estável mesmo, tá? E basicamente, pessoal, eles estão dizendo que nos próximos dias eles vão lançar mais notícias sobre isso daqui, tá? E no Reddit, eles têm uma notícia completa, tá? Quem lançou isso aqui foi Chia Employee, não sei, tá no canal do Chia, mas uma notícia bem completa, tá? Eu não vou... Tem perguntas e respostas aqui, eu não vou ler isso tudo no vídeo, tá? Mas é uma coisa, basicamente é o que eu falei, mas tem alguns detalhezinhos que são... Quem tem esse interesse de saber isso daí, eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo, como de praxe, tá? E eu deixo para vocês aqui, tá? E vou passar para uma outra noticiazinha aqui, que o Chris Duppers conseguiu entrevistar o atacante, né? O sujeito que atacou, que fez esse ataque de tempestade de poeira aí, né? Entre nós, né? Interessante, eu acho até interessante, mas, né, sei lá, vamos lá. Segundo ele conseguiu validar que esse cara realmente foi o atacante pelos endereços das carteiras que ele fez o ataque. Tá? Então ele aqui coloca, oferecendo para contar, papapá. Essa manhã esse indivíduo entrou em contato comigo por um dos canais. Ele numa outra notícia, ele se ofereceu para revelar a história e tal, e colocou os canais que ele se oferecia para entrar em contato, né? Estabelecer a identidade do invasor criptograficamente utilizando uma transação para um endereço que nunca usei e nunca usarei novamente. Em seguida, confirmei usando o XCH-Scan e o Xi Explorer que isso levou de volta à divisão maciça das moedas antes que a notícia sobre a tempestade de poeira estourasse. É possível que houvesse mais de um ator aqui, então ele acredita que pode ter tido mais de uma pessoa envolvida no ataque, né? Que também é possível, porque o desmembramento de carteiras foi muito avançado, mas isso foi feito através de um código, né? Inclusive que ele revela o código dessa notícia. Então, em suma, é bem provável que seja esse cara mesmo, tá? Aí ele fez algumas perguntas. Pessoal, eu não quero me estender muito no vídeo, mas eu achei essa parte dessa notícia eu achei extraordinário. Aí ele fez algumas perguntas, eu vou tentar trazer para vocês o que é principal
E aí, qualquer coisa, vocês pesquisem aqui, depois vocês deem uma lida no que vocês quiserem ler de melhor aqui, tá? Eles também pediram que eu publicasse o código, papapá, que eu falei para vocês. Por um lado, eu queria expor todas as fraquezas da Chia Blockchain, né, e dos nós do Chia, porque o Chia Network parece ter suas prioridades erradas. Eu também acho em alguns pontos, tá? Mas não é que são as prioridades erradas, eles querem trazer funcionalidades para a blockchain. Né? Por um lado, é errado porque vocês vão entender já já. Eles correram para o mercado desenvolvendo todas as ferramentas, Node, Wallet, Harvester, usando a pior linguagem que existe para fazer o trabalho. Não sei se seria a pior linguagem, é o Python. Né? Uma linguagem essencialmente de thread único, devido ao seu Global Interpreter Lock. Não entendo muito disso aqui, tá, pessoal? Apenas porque é mais rápido e fácil de trabalhar. Né? O Python é muito fácil de programar, é muito fácil de gerar código, é muito fácil de fazer as coisas acontecerem em Python, tá, pessoal? Para quem não está acostumado com isso. E o Dust Storm, né, o ataque, é o ataque mais simplista, o ataque mais fácil de ser feito que existe no blockchain. E é o que significa que a Chia Network nem se deu ao trabalho de testar o software antes de fazer todos nós de cobaias. Eu discordo um pouco disso, tá, pessoal? Não gosto de ser a cobaia de uma empresa financiada por Venture Capital. Né? Capital, quer dizer, capital de bolsa, capital de investimento, capital de investidores, né, o que ele quer dizer. Isso me diz que eles estão correndo contra o relógio. Pessoal, por que eu discordo aqui do que eles falaram aqui? Eles testaram isso daí sim, tá? Tanto é que só 20% dos nodes caíram e os nodes mais fracos, tá? Provavelmente, no contexto que eles testaram, tá? Eles não testaram com uma quantidade tão alta de nodes funcionando, né? E com uma pequena quantidade de nodes funcionando, essa sobrecarga, né? Uma pequena quantidade de nodes funcionando, ela não era suficiente ainda para sobrecarregar a comunicação entre os próprios nodes. Né? Então, eles conseguiam fazer as transações e conseguiam fazer a intercomunicação. Né? O problema aconteceu porque quando você tem uma quantidade muito grande de nodes, né, você tem as operações que você tem que realizar e a intercomunicação. Né? E, obviamente, essa intercomunicação, as operações e a intercomunicação podem dar algum problema. Tá? Por que eu digo que foi validado? Porque a Chia Blockchain ela tem uma capacidade bem superior à capacidade do Ethereum, por exemplo, em quantidade de transações por segundo, que é o chamado TPS. Tá? Então, por exemplo, a Chia resistiu, por exemplo, a 25 TPS, 25 transações por segundo. Tá? Enquanto o Ethereum, antes daquela atualização que eles fizeram há algum tempo atrás, só fazia 7 transações por segundo. Tá? Hoje, eles devem estar fazendo a faixa de 14 transações por segundo, que ainda é muito pouco, na minha opinião. Tá? Isso deve mudar quando eles passarem para o Proof of Stake. Tá? No Proof of Stake, tudo deve mudar um pouco, porque aí o Proof of Work não é mais necessário. Né? O Proof of Stake já tomaria outra dimensão. Na minha opinião, a rede fica um pouco mais insegura, tá? Dependendo da maneira como eles façam a programação disso, a rede pode ficar mais insegura. Porque o Proof of Work, você fecha tudo criptograficamente de uma maneira que é praticamente impossível você hackear a rede. Né? Você teria que ter um hashing power muito forte para você hackear a rede, ou você realmente descobrir uma vulnerabilidade, tá bom? Aí aqui, pessoal, ele coloca algumas coisas até que eu concordo com ele. Por exemplo, aqui ele diz que o Xerisp foi uma ótima ideia, e foi mesmo. Aqui disparado foi uma excelente ideia, mas que eles não estão dando a devida importância para o blockchain sólido, como uma rocha em primeiro lugar, etc. e tal. Né?
E ele ainda coloca uma analogia, eles estão tentando correr antes de poderem andar. Ele tem alguma razão. E outro ponto foi a situação das pools, né? Que na opinião dele, eles planejaram errado, porque não tem incentivo para pequenas pools, e aí as grandes pools se concentram, né? E aí a centralização acaba sendo um problema, né? Porque, né, a gente acaba vendo grandes pools como H-Pool, como Space, que dominam o mercado, né, acabam pagando mal por causa dessa dominação, né, elas não têm nenhum incentivo, né, de fazer nada, porque elas já dominam o mercado pelo tamanho delas, né, e, e, e aí acontecem aberrações que eles colocam aqui. Por exemplo, o mercado injusto, né, ele coloca. Existem vários exemplos ruins disso. Nós tínhamos a EcoChia, estava mentindo e fazendo coisas obscuras, todos pensando que ela deixaria de existir. Porém, foram renomeados para EcoXCH e tem perto de 70 petabytes agora, né? Ou seja, mas por que a EcoChia? O que a EcoChia fazia? Ela mentia o tamanho da pool, né? no Mining Pool Stats, né? E a Pulsar.io falsifica completamente seu NetSpace, como vimos durante a tempestade, né? A tempestade de poeira, né? E ganha cerca de 10 vezes menos do que deveria com o seu espaço reivindicado, mas ainda estão por lá. Eu achei minimamente hilário, né, isso daqui. E coloca assim, que a Xia Network lançou código de referência simplesmente como um ponto de partida. Isso é verdade. Foi rudimentar e as pools tiveram que fazer um baita de um trabalho para conseguir fazer aquilo ali funcionar. Tá? Isso é a mais pura verdade, porque eu conversei com muita gente de várias pools e eles me falaram a mesma coisa. Então, as pools grandes, as pools que hoje estão funcionando, elas já têm uma baita de uma vantagem por elas já estarem funcionando, porque qualquer pool que queira começar, ou ela vai ter que pegar o código de uma outra pool, que dificilmente vai liberar o código assim, um código já trabalhado, um código que já funcione, né? Ou ela vai ter que pegar aquele código rudimentar, liberado pelo pessoal do Xia, e vai ter que trabalhar em cima daquele código para fazer aquele código funcionar. Basicamente, vai ser isso. Tá? Coloca aqui, né, a Space Pool, que ganha cerca de 440 mil dólares por ano, com os preços baixos do Xia atualmente, mas também que não implementou a questão que não tinha implementado, né, a questão das taxas para as transações de pagamento dos farmers, né? E que provavelmente agora eles têm condição de fazer isso na correria, né? Eles devem ter equipe para isso, né? Porque eles têm verba para isso, né? Uma pool pequena, uma pool, né? Uma pool, não, uma pequena pool não teria condição de fazer isso dessa maneira. E é aí que entra a história da ajuda do Xia, né, para poder viabilizar isso daí para todas as pools, né. Pessoal, ele continua falando de outras coisas, né, perguntou se tinha ganhado dinheiro com essa atividade, ele disse que não, né, e ele ainda disse que custou algum nojo causar tempestade de poeira e não achou que o preço subiria, né? E eles presumiram que o preço cairia com a notícia do problema do ataque, etc. Mas é claro que nenhuma publicidade é má publicidade e a restrição de oferta de câmbio teve o efeito oposto. Ou seja, o que vocês devem ter observado que aconteceu nos últimos dias é que o preço do Xia subiu, né? Então, provavelmente, o fato foi o que eu falei no início, né? Ele se diz vencedor, ele se revela como um ganhador, né? Eu ganhei, eu venci, meu ataque foi bem sucedido, mas na verdade eu considero que o ataque dele foi mal sucedido, porque ele não conseguiu derrubar a rede do Xia, porque eu acredito que o que ele queria fazer era derrubar a rede do Xia igual a rede da Solana foi derrubada há umas 6 semanas atrás, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar o videozinho marcado aqui para vocês, quem tiver o interesse de ver. Então, assim, eu acredito que essa era a intenção dele, tá? E ele não conseguiu
derrubar a rede do Xia. Tá? Então, na minha opinião, o ataque dele foi mal sucedido e quem viu de fora viu, opa, a rede do Xia sofreu um ataque e a rede do Xia continuou de pé. E eu quis fazer uma transferência no Xia e tudo que eu precisei fazer para que a minha transferência corresse normalmente foi adicionar uma pequena taxa. Então, né, problema resolvido. Né? Não foi um grande problema para a rede. Tá? Eu vou passar essa parte aqui e vou aqui para a próxima pergunta. Também perguntei se eles iam continuar as tempestades ou achavam que as taxas seriam uma parte da Xia daqui para frente. Ele disse que não pretende fazer esse ataque novamente, tá? Mas isso só se a rede do Xia levar o ataque dele a sério, tá? Isso me soa como uma ameaça meio velada, tá? Basicamente é o seguinte, tá? Aqui ele reconhece que o que ele conseguiu, na minha opinião, tá, pessoal? Que o que ele conseguiu fazer não foi nada demais, tá? Ele reconhece de uma maneira explícita, mas meio implícita, né? Quando ele fala, né, que as taxas não farão parte da Xia, não por enquanto e tal, né, que qualquer taxinha de 0,00025, né, resolve, né? Na minha opinião, pessoal, ele meio que está dizendo que, né, o que ele causou não seria um problema. Porque, galera, coloquem na calculadora isso aqui, vocês vão ver que isso aqui dá centavos, isso aqui dá 2 centavos. Talvez nem isso, eu tô presumindo, talvez nem 2 centavos, talvez nem 1 centavo, tá, de dólar. Então, assim, é muito pouco, tá? Então, tudo bem, talvez por uma exchange, talvez por uma pool, né, fazer várias transações, esse valor seja mais caro, tá? Milhares de transações, esse valor seja mais caro. Mas para uma pessoa normal, isso não seria um problema, tá? E aí ele coloca aqui que para usar a transação, né, mais rápida, blá, blá, blá. Pessoal, basicamente, o que eu entendo, tá, é que ele meio que reconhece que o que ele fez não deu muito resultado, mas meio que ameaça, né? Ele faz uma ameaça meio velada de que caso a Xia Blockchain não resolva os problemas, ele pode atormentar a vida da Xia Blockchain de novo. Eu acho que não tem porquê a Xia Blockchain não dar uma guinada de passos ali para fazer parte, né, pelo menos uma parte dela, isso daqui, né? Você tem que otimizar a rede de uma maneira mínima para que isso aqui, né, hoje foi um maluco, vou colocar um maluco, né? No futuro pode ser outro, né? No futuro podem ser outros. E aí a rede vai ficar meio insuportável, né? Imagina que daqui a pouco pode ser um maluco rico que vai começar a pagar taxa para fazer isso. E aí o negócio para a gente vai ficar mais complicado, né? Da gente efetivamente ter que pagar taxas caras para fazer transferências, porque tem um maluco rico pagando taxas para fazer um Dust Attack, né? Então, assim, estou só supondo um cenário futuro um pouco mais complicado, vamos colocar assim, tá? Finaliza dizendo que o Stormer, né, o atacante, colocou os códigos, né, no GitHub. Aí eu acho errado também, né, mas eu acho que foi uma condição que ele colocou e o Chris Duppers assumiu esse compromisso de revelar, de expor o código que ele usou para poder fazer os ataques, porque ele é louco para ver outras pessoas fazendo os mesmos ataques, né? Então, partindo desse princípio, eu suspeito que ele gastou uma certa grana para fazer esse ataque. Ele gastou uma certa quantidade de mojos, né? Uma quantidade não de mojos, né? Uma quantidade de Xia, né? Para fazer esses ataques, tá? Pessoal, isso aqui é uma outra notícia e eu vou trazer para vocês porque ela é complementar, tá, a tudo que a gente estava falando agora, tá? Isso aqui fala sobre os obstáculos à adoção da blockchain, né? Da adoção da blockchain do Xia, obviamente, que é a confiabilidade, tá? E aí ele fala, né, sobre
como é difícil, né, você trazer confiabilidade à adoção da blockchain, etc. E ele fala um pouco mais, ele comenta aqui um pouco sobre o BitTorrent, né, porque a história do Braincorn, né, que não é um protocolo, como é que a gente vai falar? Não é um protocolo, é, não é um protocolo confiável, vamos colocar assim, né? Mas que nesses moldes como ele é usado, ele se adequa, né? E aí ele fala um pouquinho também sobre, aí comenta, né, compara sobre bancos, né, bancos jamais usariam esse protocolo, obviamente, porque a metodologia de uso é totalmente diferente, né, no caso do Chia, como ele foi pensado na descentralização, ele foi pensado no peer-to-peer, né, e não pensado né, como um protocolo centralizado é pensado, que ele é pensado como um centro, né? Distribuindo a partir de um centro, e o protocolo peer-to-peer não, ele já ele é espalhado através de nodes, como o nosso sistema é. Mas, em suma, está dizendo aqui como os projetos, né, ele coloca, não sei se vocês estão sabendo, mas o Chia está engatinhando ainda com um projeto junto com codinome Atari, asteroides e tal, que vai trazer alguma coisa de jogos NFT para rede, etc. Uma coisa bem incipiente ainda, tá? Mas que pode realmente trazer essa confiabilidade para o projeto, porque é uma maneira muito boa de se testar todo aquele Lisp, toda aquela linguagem de programação que foi desenhada para o protocolo do Chia. Né? Basicamente é isso. Tá? Eu não vou me estender muito nisso daqui. Eu convido vocês para dar uma lidinha. Eu vou deixar, obviamente, todos esses links na descrição do vídeo. Tá bom? E para concluir esse episódio de Chia News, que, galera, desculpa, eu sei que já passou do horário, eu me alonguei muito mais do que eu gostaria, mas é porque tem bastante notícia, né? E hoje realmente foi um episódio de Chia News um pouco mais recheado de coisa. Essa notícia que é interessante. Como saber quais piscinas do Chia, quais pools do Chia estão falsificando o NetSpace, né? Então, basicamente, pessoal, durante o Dust Storm, tá? Os problemas, né, com os clientes de baixa potência, né, os nodes de baixa potência, todos os pools eles tinham que baixar o NetSpace de uma maneira basicamente igual ou semelhante, né? Por quê? Porque os pools têm clientes basicamente de todos os tipos, né? E todos os tipos todos os tipos de pools teriam, né? Desde o tipo de cliente que tem um Raspberry Pi cheio de HD, né? Cheio de plot, até um cliente que tem uma super máquina que não foi afetada pelo Dust Storm. Né? Eu, pessoalmente, não fui afetado, meu Node não saiu do ar. Né? Eu, por exemplo, não parei de farmar durante o Dust Storm. E olha que eu tenho um i3 de segunda geração, desculpa, um i7 de segunda geração. Né? Então, assim, não é uma máquina ruim, mas também não é uma máquina tão avançada. E ela carrega junto com ela outros 15 ou 16 forks. Então, assim, ela não trabalha folgada, vamos colocar assim. Tá? Resumindo, é uma máquina que tem suas, né, peculiaridades e ela não teve problema. Em suma, eles tiraram snapshots aqui e a gente consegue ver, né, que por exemplo, a própria rede do Chia toda teve uma queda. Né? A HPool teve uma queda. A Space teve uma queda. Né? Todas elas tiveram quedas. Algumas não tiveram queda alguma, galera. Olha essa Robipool. Olha essa Copool. A XCH teve uma queda. Todas elas tiveram um padrão. Elas tiveram esse tipo de padrão. Olha só que loucura. Ó, essa Xpool não teve nenhuma queda. A Fox teve uma queda.
pouco diferente, um pouco atrasada essa queda da FTSE, mas tudo bem. Já essa não teve queda nenhuma, né? Essa V6, essa daqui, sei lá, estranho isso aqui. Essa também teve uma queda. Ó, essa muito estranho isso, né, galera? Muito estranho. Ó, então a gente consegue ver aqui, né? Comparando com o resultado da rede toda, a gente consegue ter uma ideia de qual foi o resultado, né? Como é que foi os resultados das redes. Tá? Então vamos olhar aqui, por exemplo, vamos olhar outra página. Peraí, eu tenho que voltar aqui. Eu achei isso fascinante, galera. Ó, mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa, ó. O padrão é o mesmo, tá? Ó, o padrão é o mesmo, tá? E algumas não. Algumas é reto. Algumas é reto. Então, claramente, a gente consegue ver que, né, tem algum tipo de, não vou dizer de sacanagem, né, mas tem algum tipo de coisa que não é legal, que está sendo feita. Né, eles estão, de alguma maneira, eles estão colocando valores que não são os valores corretos nas né, no próprio, naquela notícia que eu acabei de mostrar para vocês, né, ele falou da Pulsar. Olha a Pulsar. A Pulsar claramente, né, não tá legal, né? Ela claramente mexe nesses valores, né? Essa outra aqui eu não posso dizer claramente, mas, né, ela aparentemente essa Cloverpool, ela não foi, eu acreditaria que ela deveria ser mais afetada, mas a Pulsar realmente, né, não, aparentemente não está estranho, né? A própria Core Pool, o padrão se estabelece, né? Então assim, todas, ó, a própria Faintia, que eu mesmo, né, estou farmando na Faintia. Então assim, claramente, né, a história se repete, tá? Não vou me alongar, tá? O que eu queria mostrar para vocês era isso. Se vocês quiserem pesquisar, se a pool de vocês, né, maqueia os resultados, deem uma olhada na notícia. Eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo, tá? Vocês podem ficar à vontade para vocês entrarem aqui, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, finalmente. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente, clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem canais no Discord e no Telegram. E eu convido, obviamente, vocês para participar das nossas comunidades no Discord e no Telegram, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.